e mantinha informado do que diz respeito ao seu entorno. Sinceramente, não sei como ele aguentou. Na minha opinião, mais da metade dos que o assediavam diariamente tinha que ser trancafiada no sanatório. Ante o olhar significativo que Odilon me lançara, mudei de assunto. E esses espíritos que assinam as suas obras, permitam-me as aspas, porque a essas alturas, eu já não sei mais nada, com nomes estranhos. Muitos se fazem passar por benfeitores, mas não são. Sem querer generalizar, são espíritos vaidosos que, repito, se valem da invigilância ou da ambição dos médiuns, que desejam se promover, são escritores que se frustraram e agora procuram se redimir. Os médiuns principiantes, Inácio, não deveriam ter tanta pressa em divulgar a sua produção literária. Estou sabendo de psicógrafos que se submetem às exigências das editoras, aumentam ou diminuem, arbitrariamente, o número de páginas da obra que pretendem publicar, alguns aceitando até encomendas de livros. Ora, o livro é encomendado ao médium ou ao espírito. Odilon sorriu e tentou amenizar. O pessoal anda extrapolando, não é? Íamos dar continuidade ao assunto quando fomos interrompidos por Manuel Roberto, que, após cumprimentar o instrutor, se explicou a mim: doutor, aquele rapaz insiste em conversar com o senhor. Agendamos o encontro para hoje, à tarde, e ele está impaciente. Faço entrar. Doutor, disse-me o jovem, que mal dera pela presença de Odilon. O senhor havia prometido examinar o meu trabalho. É que o tempo, meu filho, anda curto. Eu sei, insistiu, estendendo-me um calhamaço, mas gostaria do seu parecer e do seu aval. O que você pretende? Indaguei. Transmitir a minha obra, através de um médium, um jovem quase da minha idade, que tem se mostrado receptivo. Sobre o que você escreveu. É uma obra de ficção. De ficção? Ficção espírita, doutor. O espiritismo já é considerado uma ficção por muita gente. Você vai reforçar essa concepção equivocada, porque não escreve algo mais simples. Eu sou um romancista nato. Deixe-me ver o título do livro, disse, folheando o manuscrito, A Rebelião dos Capelinos. Você efetuou alguma pesquisa? Não, doutor. Foi o espírito de um capelino que me ditou. O capelino ditou a você e você quer ditá-la a um terráqueo, comentei, esperando que Odilon, que, como sempre, se mantinha discreto, participasse da conversa. Você não acha uma operação muito complicada? Complicada por quê, doutor? Eu sou médium, fui médium na Terra e continuo sendo. O senhor sabe, a mediunidade não acaba com a morte. Basicamente, do que trata a obra? Perguntei, sem saber ao certo o que fazer com aquelas mais de 500 páginas vazadas à mão. Da revolta dos capelinos que não queriam ser exilados. O tema é interessante, mas, doutrinariamente, qual é a objeção? Ao invés de elucidar, poderá alucinar. Você não acha? Talvez venha mexer em excesso com a imaginação delirante das pessoas. Algumas mentes mais débeis poderão extrapolar. Ora, doutor, desculpe-me, mas o senhor escreveu na próxima dimensão. Sim, escrevi a dimensão próxima e não sobre capela. Escrevi a respeito de uma experiência palpável, vivenciada por mim e por terceiros. 7. Odilon, solicitei. Sinta-se à vontade para dizer alguma coisa. Tenho certeza que o nosso jovem estimaria contar com a sua opinião, Dr. Odilon Fernandes. Exclamou o rapaz, estendendo a mão em cumprimento e esboçando discreto sorriso. Apenas Odilon, meu filho. O senhor vê algo que me desabone a obra? Perguntou, retirando-a de mim e entregando-a à análise do benfeitor. Você havia dito que se trata de ficção. O fato em si é real. Os capelinos, à época de seu grande exílio planetário, se rebelaram. O enredo, no entanto, pertence ao imaginário do autor espiritual.
Não lhe pareceu ele um tanto prolixo na narrativa? Detalhista, doutor, muito detalhista. Ele se refere, por exemplo, ao ambiente político, à intriga dos sacerdotes, à devassidão que tomara conta da sociedade. Descreve, com riqueza de informações, a topografia do orbe, a natureza em estado de semidestruição, a espetacular intervenção das hostes espirituais, fazendo lembrar as descrições do Apocalipse. Talvez, meu filho, ponderou Odilon, você e o espírito que escreve por seu intermédio ainda estejam naquela fase de estabelecer entre ambos uma melhor sintonia. O Inácio tem razão. Seria conveniente esperar um pouco e solicitar que o autor promovesse uma revisão da obra. Mas como, na condição de médium, eu poderia interferir? O senhor não acha que o médium deve se manter em posição de neutralidade? O médium, em seus mais diversos contatos com o além, deve ser o primeiro crivo das comunicações de que se torna intérprete. É sua obrigação analisá-las e criticá-las, antes de entregá-las à publicidade. Seria uma ofensa ao espírito comunicante, não? Como colocarmos em dúvida sua narrativa e intenção? O Senhor, que também escreve para a terra, não se sentiria ofendido, caso o médium de que se serve entregasse o seu trabalho a outrem para ser avaliado. É minha obrigação recomendar que ele tome tal providência. Por quê? Porque todos somos suscetíveis de nos enganar e de sermos negativamente influenciados. Até o Senhor. Por que não? Todos estamos expostos às mais diferentes influências, nós, os médiuns encarnados e os espíritos que, de mais alto, igualmente nos inspiram. Em espiritismo, nada requer toda prudência quanto o trato com a mediunidade. Mas eu não estou escrevendo só para os espíritas. O meu trabalho pretende abranger um público menos conservador e ortodoxo. Então, meu filho, a parte não se justifica você está pedindo-nos orientação, pois a nossa atividade se concentra na difusão das ideias genuinamente espíritas. É que eu temo a responsabilidade, o que a entidade, autor da obra de sua lavra mediúnica, diz a você. Questionou Odilon. Que eu enfrentaria muitos obstáculos na publicação do livro, que eu me acautelasse contra o ciúme e até contra a inveja que ele suscitaria, principalmente entre os que também são autores ou coautores, que eu tivesse plena confiança nele, que tem a intenção de escrever outras obras por meu intermédio. E, pausando por instantes, confessou, inclusive, digo-lhes, que ele me desaconselhara buscar a opinião do Dr. Inácio Ferreira, mas como eu me identifiquei muito com o na próxima dimensão, lamento, meu filho, interferi eu, se, pessoalmente, lhe causo alguma decepção, acredite, tudo o que estou dizendo é para o seu bem. Você é um medianeiro promissor, mas não deve ter pressa. Outros espíritos haverão de escrever por seu intermédio. Lemur me solicitou exclusividade. Como? Exclusivamente na tarefa mediúnica. Desculpe-me, mas é um péssimo indício. Médium algum deve trabalhar com este ou aquele espírito em regime de exclusividade. Ele me avisou que o senhor me diria isto. Está vendo, doutor, como ele pertence à elevada hierarquia. Meu filho, observou Odilon, você poderia estudar conosco no liceu. Seria uma alegria contá-lo entre nós. Lemur disse-me que eu não tenho necessidade de estudar. Contou-me que, em existência anterior, fomos irmãos e que ambos éramos sacerdotes no Egito. Ele retira muita coisa do meu subconsciente. Você já o viu? Questionei, curioso. Diversas vezes, ele me aparece em sonho e me instrui, transmite-me passes na região do cérebro que, segundo ele, é para ativar os meus centros de memória. Lemur é cristã. Ele é um espírito eclético. Recomendou a você algum tipo específico de leitura? De preferência, obras de iniciação em teosofia, e Ramatiz. Inquiri ainda. Não tem nada contra, embora em sua opinião Ramatiz seja um espírito em fase de tornar-se espírita, portanto, bitolado.
E Allan Kardec? Respeita, mas diz que está ultrapassado. E quer saber de uma coisa, doutor? Está mesmo. O livro dos médiuns e a Gênese são obras desatualizadas. Lemur pretende, mais tarde, rever alguns pontos. Meu filho, disse-lhe, sinceramente, eu não vejo o que possa fazer por você. Escreva, doutor, o prefácio da obra. Eu? Ora, meu rapaz, e o médium que se dispôs a cooperar com você, psicografando-a para os irmãos desencarnados? Perguntou Odilon. Está ansioso para começar. Eu e Lemur temos nos encontrado com ele, em estado de desdobramento. O seu livro de cabeceira Os Exilados de Capela, escrito por Edgar Armond, completei. Justo, Edgar Armond, trata-se de um estudo baseado em A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A noite caíra por completo e os ponteiros do relógio indicavam que era preciso colocar um ponto final na conversa. Bem, meu rapaz, Osório, doutor, o meu nome é Osório. Infelizmente, tenho outras ocupações à minha espera. E então? Eu tenho um conselho a lhe dar, mas você já recusou o convite de Odilon. Que conselho, doutor? Permaneça aqui conosco, no hospital. Uns 2 ou 3 meses. Com que finalidade? Tratar-se, meu filho. Tratar-me, eu? Do quê? Obsessão, meu caro. Segundo Allan Kardec, obsessão por fascinação, antes que se transforme em subjugação. Lemur também, afirmei. Há lugar para ele. O Senhor está nos magoando. O nosso livro é uma revelação. Já sei. O Senhor não quer que ele faça sombra na próxima dimensão, não é? Esqueço na próxima dimensão. Se eu soubesse que até por aqui ele me renderá problemas, eu teria pensado 10 vezes antes de publicá-lo. Osório, solicitou Odilon. Seria possível dialogarmos com Lemur, por seu intermédio. Ele costuma se incorporar por mim, mas não sei se disporia a conversar com os senhores. Poderíamos tentar. De minha parte, não coloco objeção. Quem sabe, ele consiga convencê-los da autenticidade do seu trabalho. Sinceramente, eu não consigo entendê-los, com tantas obras espíritas que não resistiriam à menor análise, obras que estão figurando no ranking das mais vendidas. Era sobre o que eu e o Dr. Inácio Ferreira estávamos justamente conversando, antes que você se fizesse anunciar pelo nosso Manuel Roberto. A Rebelião dos Capelinos é uma obra fantástica. Quem assinará, Lemur ou você? Indaguei. Estamos estudando um pseudônimo. Osório não é um bom nome literário e Lemur não faz questão que o seu nome apareça na capa do livro, embora não pareça. Ele é um espírito humilde. Depois de vivermos no Egito, ele reencarnou na Índia e, por último, há décadas, foi monge beneditino. Monge beneditino? Então, muita coisa está começando a clarear, ou melhor, a escurecer. 8. Ultimamente, falanges de monges beneditinos desencarnados estavam, e estão, se movimentando para estabelecer a confusão no movimento. Muitos deles fazem-se passar por espíritos comprometidos com a doutrina, dominam médiuns, alguns, inclusive, de renome, mudam de identidade e, escrevendo ou falando, têm procurado estender a sua negativa influência, de maneira sutil, com o propósito de desfigurar o ideal que abraçamos. Eram frades em geral muito cultos, tendo sido antigos copistas das Sagradas Escrituras e talvez pouco confiáveis. Gostaríamos que não fosse verdade, mas, infelizmente, o clero, deste outro lado da vida, tem os seus representantes nas fileiras do espiritismo. O processo de atuação é tão discreto, que aqueles que se encontram a serviço de suas intenções obscuras o ignoram por completo e imaginam que agem e tomam decisões em nome de uma suposta fidelidade espírita. O mundo espiritual superior tem se esforçado no sentido de tomar providências. No entanto,
Há que se respeitar o livre-arbítrio dos companheiros encarnados, cuja vaidade exacerbada tem provocado cisões que ocasionam grave prejuízo ao movimento. Em síntese, estão nos faltando humildade e discernimento, combatendo com veemência os interesses menores que nos inspiram. Muitos espíritas vêm se comportando como materialistas, abdicaram da razão e do sentimento e estão vivenciando uma crise de fé, descrentaram-se de si e, por extensão, descrentaram-se dos outros, passaram a duvidar de suas próprias intenções daí suas faculdades mediúnicas, corromperam-se moralmente com semelhante juízo formado a respeito de si é que tem avaliado os semelhantes, cederam à tentação, desistiram de lutar contra as suas mazelas de ordem moral e se permitiram dominar pela ambição do dinheiro, do poder, da sexolatria, enfim, do imediatismo. O espírita, de modo geral, está se revelando impotente e desmotivado para renunciar, para efetuar sacrifícios pessoais em benefício da causa, para servir com o grau de desinteresse que sempre caracterizou um Bezerra de Menezes, um Batuíra, um Cair Bachutel, um Chico Xavier, uma Anália Franco, uma Corina Novellino, uma Ivone do Amaral Pereira, uma Vandir Dias. Esses monges beneditinos desencarnados, em conluio com aqueles que reencarnaram e não olvidaram completamente a personalidade de outrora, têm promovido autêntico estrago no movimento. A doutrina permanece e permanecerá intocada, mas o movimento, que se elitiza e, pasmem, conta com medianeiros oficiais, quais modernos hierofantes que se entronizam e estimam ser insensados, está já comprometido e exige rápida revisão, sob pena de se esfacelar de maneira irremediável. Não nos esqueçamos do que o paganismo fez ao cristianismo, claro, com a anuência dos homens. Os líderes do movimento espírita carecem de agir mais com o coração, menos com o intelecto e não serem tão suscetíveis à técnica de bajulação a que se rendem, inermes. Os monges beneditinos se especializaram na artimanha de manipular o ego daqueles que tensionavam ter em suas mãos, frágeis e carentes. Eles se lhes rendiam às palavras elogiosas, quanto hoje muitos espíritas desavisados se inclinam ante as revelações enganosas, que médiuns interesseiros efetuam a respeito de suas pregressas existências. É o comércio vil que se denomina tráfico de influências, que sempre frequentou os bastidores do poder político e religioso. Que os nossos irmãos, pois, permaneçam atentos e não se deixem ludibriar. Não há sobre a Terra, na atualidade, um único médium encarnado com suficiente autoridade para penetrar nos enigmas pertinentes às anteriores experiências reencarnatórias de quem quer que seja. O que revelam, neste sentido, não passa de mera suposição ou invencionice. O nosso intuito não é o de ferir suscetibilidades, enviando recados indiretos. Desculpem-me, mas nunca fui de me valer de alguém para expressar o meu pensamento e creio que, sendo claro como estou procurando ser através deste manifesto, em louvor da doutrina que veneramos, não magoarei aqueles que não se sintam ao alcance destas palavras de fraterna advertência aos que, realmente, têm extrapolado em prol de seus questionáveis propósitos. O espírita ou, como no meu caso agora, o espírita morto, quando fala o que desagrada, por intermédio deste ou daquele medianeiro, está desequilibrado, é o rótulo com o qual, complacentemente, o marginalizamos, o obsidiado. A hora, no entanto, não comporta omissões, e aqueles que não se melindrarem, por certo, haverão de entender a nossa preocupação. Há quem diga, com ironia na voz, oremos por fulano, que se encontra debaixo de terrível influência espiritual. As orações em meu benefício serão sempre bem-vindas e, de antemão, as agradeço. Todavia quem de nós, na terra ou no além, não se encontrará debaixo da terrível influência de suas imperfeições? Quem será tão arrogante, ao ponto de dispensar uma prece? Quanto mais não necessitará do abençoado concurso da oração quem mais se dispõe a mexer num vespeiro desse tamanho,
que abarca as tramas que se prolongam de um plano existencial a outro, suscitando escândalos que expõem o espiritismo ao ridículo. Não, o Inácio Ferreira necessita, sim, de suas preces sinceras, todavia atentem para o termo, sinceras. Quão poucos sabem orar com sinceridade uns pelos outros. Quão poucos somos os que, de fato, nos lembramos do companheiro com um pensamento de cordialidade. Quão poucos os que nos sentimos felizes com a felicidade daqueles que renteiam conosco. Infelizmente, com as exceções de praxe, os médiuns espíritas tornam-se rivais, com receio de que tenham o seu próprio espaço limitado, tremenda inversão de valores que, ao nosso ver, tem concorrido para a estagnação do movimento, pois não se pode negar que, de uns tempos esta parte, a doutrina, que, aliás, nunca primou pela quantidade, não tem feito novos adeptos, com reais dificuldades e percalços. Os pais espíritas têm transmitido aos filhos o calor do ideal que lhes aquece o coração. A nossa juventude, a juventude espírita entusiasta, está carecendo de apoio e as nossas crianças, de incentivo e de bons exemplos, para que se encaminhem às aulas de evangelização infantil. Precisamos, sim, com urgência, de fazer um espiritismo para os nossos jovens e as nossas crianças, pois, caso contrário, os nossos centros espíritas hão de ficar às moscas. Exagero de minha parte. 1000 vezes preferível que eu esteja, sim, exagerando ou equivocado por excesso de zelo. No entanto, a realidade não me desmente. Orem, sim, meus irmãos, pelo Inácio Ferreira e, por extensão, pelo médium que o atende. Quem sabe, de tanto lidar com criaturas em processo de desequilíbrio, eu tenha perdido o senso. É possível, porque eu esteja a me comunicar mediunicamente e seja autor de alguns apontamentos doutrinários. Não cometam a asneira de me considerarem espírito benfeitor. A maioria dos espíritos que emprestam os seus nomes às obras de cunho doutrinário, algumas delas transformadas em verdadeiros best-sellers, não passam de irmãos e irmãs comuns desencarnados, longe da aura de luminosidade que os homens lhes atribuem. São, sim, embora não todos, espíritos de boa vontade, ainda igualmente suscetíveis às fragilidades de seus médiuns. Se nós, os espíritas, não nos empenharmos na vivência cotidiana do Evangelho, o espiritismo não logrará cumprir entre os homens com o desiderato de reviver o cristianismo. Teremos, como já o temos, uma farta e rica bibliografia, mas a doutrina não passará de um áureo momento na história da humanidade, confundindo-se com tantas outras filosofias espiritualistas que luziram e se eclipsaram, embora não tenham se apagado de todo. Não olvidemos que o cristianismo se propagou, sem dúvida, pela excelência da mensagem que veicula, da mensagem que foi capaz de, ao longo dos séculos, formar santos e heróis, mártires e apóstolos que, em seu espírito e em seu corpo, a testemunharam às gerações por vindouras. Mais do que medianeiros da palavra, voltamos a enfatizar, escrita ou verbalizada, o espiritismo está a necessitar de médiuns que, através de suas atitudes retas, arrebatem corações para a verdade, de médiuns inspiradores de vidas, que despertem, com os seus exemplos, consciências adormecidas, de médiuns que se transformem em parâmetros comportamentais, pregando pela sua capacidade de amar e de servir desinteressadamente, de médiuns da boa vontade e da renúncia, da benevolência e do perdão, de médiuns que nos possibilitem enxergar, na transparência de suas ações, o espírito do espiritismo. Entreguemo-nos, portanto, a tais reflexões, para que os nossos templos espíritas sejam a continuação da casa do caminho, que os apóstolos ergueram em Jerusalém e sobreviveu à pompa dos templos pagãos que, a pouco e pouco, se transformaram em um monte de escombros, que a poeira dos séculos terminou por sepultar. Que os nossos núcleos de trabalho espírita sejam oficinas do bem,
sempre de portas abertas aos necessitados de todas as procedências. Para tanto, façamos, de uma vez por todas, que se calem as nossas discórdias e nos unamos, pura e simplesmente, no cumprimento das humílimas tarefas que nos foram confiadas, tarefas quase insignificantes, mas que nos transcendem e nos honram sobremodo. Perdoem-me, queridos irmãos, esta digressão tão longa e, com certeza, desnecessária, para aqueles que, em pleno anonimato, oferecem à causa o melhor do melhor que possuem. Assim, permitam-me retomar, nas páginas subsequentes, o diálogo que, na companhia do diligente amigo Odilon Fernandes, entabulávamos com aquele jovem de nome Osório, que nos procurara em busca de uma orientação que, como tantos outros, não se mostravam muito disposto a acatar. 9. Inácio, chamou-me Odilon, como se me despertasse de um longo devaneio. Onde é que você estava? Vagueando por aí, respondi, fitando o rapaz à minha frente. O que o senhor estava pensando? Perguntou-me Osório, interessado em alguma revelação de natureza espiritual. Não se preocupe, filho, eu estava efetuando conjecturas sobre o movimento espírita, pelos prodígios da imaginação. Conversava com os companheiros bem-intencionados. Entre mentes, diante de nós, Osório deu início a estranho processo de transfiguração. Recomendando-me calma, Odilon permaneceu em expectativa, como se já soubesse o que estava para acontecer. O jovem médium, inclusive do ponto de vista físico, se transformara quase por completo, parecera ganhar maior altura e perder peso, como se uma outra pessoa se lhe sobrepusesse à imagem. Os seus olhos se mostraram mais penetrantes e a própria cor da pele se alterara. Com voz um tanto soturna, a entidade que se lhe assenhoreara das faculdades indagou-nos enigmática: o que vocês querem de mim? Por que me evocaram a presença? Quem é você, meu irmão? Tomou Odilon a iniciativa do diálogo, enquanto eu procurava emocionalmente me recompor. Lemur. O meu nome é Lemur, respondeu com certa altivez. Em que lugar você vive atualmente? Numa dimensão desconhecida por vocês, porque não podemos vê-lo. Vocês continuam a enxergar a vida com os sentidos que o homem a enxerga, supondo abarcá-la no universo. Poucos de vocês poderiam nos ver e nem todos, onde estamos, poderiam vê-los. Aquilo que não nos interessa não nos fere a percepção. Que dimensão é essa a qual se refere? Onde se situa? Acima e abaixo, ao lado e, por assim dizer, no centro da dimensão em que vocês habitam. Vocês não sabem que existem dimensões que se interpenetram. É uma espécie de universo paralelo. Vocês são muitos? Não, não somos. Este espaço foi criado pelo poder de nossa mente. Como assim? Ora, não me teste, redarguiu impaciente. Você sabe muito bem. Recriamos aquela região da Lemúria. Recriaram. Sim, qual é o problema? É um direito que nos assiste, não? Somos imortais e optamos por viver como melhor nos convém. No entanto, meu amigo, o tempo avança, tudo tende à perfeição, é uma questão de interpretação. Estamos bem assim, como estamos, apraz-nos viver como vivemos. Você chama de perfeição o que os homens estão fazendo com o mundo que habitamos, um dia. E Jesus, o que significa para vocês? Um espírito elevado, sem dúvida, mas um sonhador, sucumbiu à tentação de se confundir com o Criador. Mas você não foi um monge beneditino? Não me fale disto. Aquilo foi um acidente de percurso, não sei como pude perder o controle. Quando dei por mim, já estava na carne. Então, você admite que existem leis que nos governam e que, periodicamente, independente de nossa vontade, nos submetem. Repito, foi um acidente, não acontecerá de novo. Foi falta de prontidão mental de minha parte. A reencarnação é para os espíritos que se fragilizam. Todas as coisas evoluem,
Até o ponto em que desejam. Estou muito bem assim e não pretendo mais. Para quê? Qual, então, o motivo de você ter se ligado a este rapaz? Por que motivo você o incomoda? Eu, incomodá-lo? Ora, não invente as coisas. O pensamento dele é que veio de encontro ao meu. Compadeci-me de suas aflições e resolvi atendê-lo. Afinal, o que me custa inspirá-lo a escrever, se o desejo dele é publicar um livro? Vocês não vivem pregando a caridade? E, depois, fomos irmãos consanguíneos. Sim, ambos vivemos no Egito, éramos sacerdotes. Então, você já reencarnou diversas vezes? No Egito, foi um outro vacilo de minha parte. A Atlântida havia submergido e antes que fosse um Atlante. Não me recordo de nada. Não se recorda ou não quer se recordar? O seu princípio espiritual cumpriu uma longa trajetória. Você foi um mineral, vegetal, animal, homem e, um dia, será anjo. Homem eu não fui, e anjo eu não pretendo ser. Dá-me asco pensar que eu possa ter sido humano, foi também um ser elemental. Não me provoque, peço-lhe. Eu não fui, não sou e não serei nada do que você está me dizendo. O que importa é o agora. E o livro que você editou, rapaz? A Rebelião dos Capelinos. Ora, trata-se de uma ficção. Será mesmo? Ou, nele, você é o personagem principal? Não houve exílio algum. Um grande asteroide chocou-se com o orbe em que vivíamos morremos. O universo não é perfeito. De um instante para outro, a humanidade pode desaparecer e, como os espíritos não morrem, procuraram outros mundos. Quer dizer que você não estava entre os rebelados. A história que sabemos é outra. O espírito gargalhou e respondeu: o que vocês podem saber de nós, vocês que nada sabem de si? Meu amigo, não me faça rir. O que tem a dizer sobre mediunidade? É um fato natural, cujo conhecimento não é propriedade de vocês. Todos os seres e todas as coisas se interrelacionam. A vida não é constituída de fragmentos. Então, Lemur, você crê na comunicabilidade dos seres, na reencarnação, na Atlântida, na Índia e no Egito já se cogitava do que um francês reinventou com o nome de espiritismo. Você sabe o que é espiritismo. Mas é claro. Não se esqueça de que fui um monge beneditino. Fui ou continua sendo? Esta pergunta de Odilon fizera o espírito estremecer, de cima a baixo. O que lhe importa saber é que, desde o começo, acho que você está faltando com a verdade. Como ousa me chamar de mentiroso? Eu não pronunciei esta palavra. O que você quer de mim? Vamos, responda-me. Altear o espírito o tom da voz, sentindo que a máscara começava a lhe cair do rosto. Você é mesmo quem diz ser? É óbvio que sou, o melhor, que fui um beneditino. Fui ou continua sendo, meu irmão. Como se atreve? Eu não estou me atrevendo coisa alguma, ponderou Odilon, você é que está se mostrando. Naquele instante, o médium em nossa frente começou a passar por outra transfiguração. Aquela figura alta e esguia deu lugar a alguém de baixa estatura e obeso. Os olhos se encovaram, um aspecto sombrio se lhe estampou no semblante e quase lhe pude ver, sobre os ombros, a conhecida capa escura da Ordem de São Bento. Pronto, exclamou, desafiador. Você não queria me ver como sou? Eis-me aqui. O que pretende de mim? Pessoalmente, nada, responde o mentor com impressionante serenidade. Por que está perturbando este pobre rapaz e o vem enganando há tanto tempo? Alto lá. Eu não o enganei, eu disse a ele que era um monge, que havia sido e que não continuava sendo. Ora, é uma simples questão de palavras. O que você pretende contra o espiritismo? Formulou Odilon a pergunta crucial. Tudo, respondeu sem mais sofisma. Se você quer mesmo saber, eu e os meus colegas pretendemos tudo contra. Queremos arrasar com essa seita demoníaca e não hesitaremos,
Nosso propósito é o de estabelecer a confusão, enlouquecê-los. Como vocês são tolos, e gargalhava estentoricamente. Acreditam em tudo, na mais absurda das histórias. É engano seu, Lemur. Lemur. Que Lemur o quê? O meu nome é Celestino. Osório, este rapaz é um tolo, um inocente útil. É fácil, extremamente fácil manipular a vaidade de vocês. Como vocês, os espíritas, são vaidosos e idiotas. Eu estava para interferir, quando Odilon, contendo-me em meus ímpetos, respondeu, no entanto, meu irmão, foram os pobres de espírito e os puros de coração que o Senhor bem-aventurou. 10. Você quer que eu lhe diga uma verdade? Prosseguiu Celestino. Fui, sim, monge chamavam-me irmão Celestino. Quanto a Jesus Cristo. E sorriu com ironia, emendando, eu nunca o vi. Tudo é um jogo de interesses banais. A igreja organizou-se para dar guarida a um monte de homens e mulheres que necessitavam sobreviver. Estudamos a fundo os evangelhos, as suas origens e concluímos que não passam de um texto bem articulado. Um é cópia do outro, principalmente os que são atribuídos a Mateus, Marcos e Lucas, para começar, dizem, foram escritos em data bem posterior à suposta existência do Cristo. Você está se contradizendo, argumentou Odilon. Primeiro, admite a existência histórica de Jesus Cristo, depois a nega. Deve, sim, ter vivido há muito tempo atrás alguém com este nome, mas, certamente, não foi quem a humanidade reverencia. Deve ter sido uma pessoa comum, sentenciada à morte como tantas àquela época. Foi Paulo de Tarso, expulso do judaísmo, quem organizou o cristianismo. Ele era inteligente o suficiente para tanto, mas não os chamados de apóstolos, que eram criaturas incultas. Durante quanto tempo, permita-me indagar, você foi monge, meu irmão? Mais de 30 anos, enganou-se por mais de 3 décadas. Não, eu não me enganei, conforme lhe disse, precisava sobreviver num mundo repleto de hostilidades. As muralhas do mosteiro me protegiam, e as preces que, cotidianamente, formulava. Os monges se impunham austeras disciplinas espirituais. Nem tanto, comíamos bem e bebíamos vinho em quantidade suficiente para nos entorpecer. Quanto às orações, ora, a gente acaba se acostumando com tudo, não é? Constituíamos uma sociedade semelhante a dezenas de outras, como, por exemplo, as que se dedicam ao ocultismo, os templários, os teosofistas. A respiração de Osório havia se tornado ofegante, dando mostras de desgaste e cansaço. Desejando poupá-lo, Odilon procurou sintetizar, afinal, meu amigo, o que você pretende? Simplesmente, publicar um livro, nada mais, nada menos. E por que não tomou a iniciativa de fazê-lo diretamente? Eu? Você está achando que sou tolo? Se encontrei quem faça isso por mim, por que haveria de me expor? Quanto maior a nossa proximidade com a carne, maiores as chances de sermos apanhados. Sim, renascermos ou, como vocês, espíritas, preferem, reencarnarmos. Centenas e centenas de nós estão voltando ao corpo, sem se darem conta do fato. Se você foi ou continua sendo monge por conveniência, se nunca teve e continua não tendo convicção alguma, porque ataca o espiritismo. É uma doutrina pretensiosa ademais. Vocês querem construir um mundo novo, uma nova humanidade, uma nova era. Ora, convenhamos, sejam mais realistas. Quem são vocês? Deixem as coisas como estão. O universo é regido por leis. Ótimo. Por que interferir? Essa história de cristianismo redivivo. Isso tudo é balela. Vivam e deixam viver. Não se baseiem em falsas premissas. Jesus Cristo e Allan Kardec? Vocês sabem quem conhece o tal de Kardec na Europa? Ninguém. Ele foi um professor medíocre,
que acabou morrendo na miséria por acreditar nessas baboseiras. Só mesmo vocês, no Brasil, um país subdesenvolvido, sem cultura própria, para aceitar tudo que vem de fora. Se o espiritismo é, como diz, uma baboseira, por que se preocupa tanto? Celestino, silenciando por alguns instantes, agitou-se no corpo do médium e respondeu, como você é ingênuo. Estamos conversando há quase 1 hora e não está adiantando nada. Estou perdendo o meu tempo. O meu intuito é o de provar como vocês, os espíritas, que dizem ter discernimento, engolem tudo. Se eu publicar o meu livro, A Rebelião dos Capelinos, ele haverá de ser um sucesso de venda. Vejam o Conde de Rochester, o que tem Rochester. Não importa o teor da obra e nem a credibilidade do médium que a receba, tendo o nome dele na capa, é o suficiente para que se fature alto. Imaginem, A Rebelião dos Capelinos, por Lemur, psicografado por Osório. Não, Osório não soa bem literalmente, eu já disse isto a ele, mas não significa, a parte E, que todo livro mediúnico seja necessariamente espírita. Ora, o nosso doutor resolveu falar, observou com ironia, as suas obras do morto estão causando polêmica. Você disse bem, retruquei, as minhas obras de morto, porque as que escrevi enquanto encarnado, viraram comida de traça. O Senhor é um dos que deveriam me dar razão. O povo não quer nada com coisa séria e, sendo de origem mediúnica, qualquer livro é espírita. Não generalize. No espiritismo, há muita gente que sabe separar o joio do trigo e, apesar das dificuldades de uma doutrina nascente, que ainda não completou 150 anos, nos centros espíritas estuda-se cada vez mais. E, após breve pausa, concluí, quanto aos meus trabalhos doutrinários, que, segundo a sua palavra, viraram comida de traça, cumpriram com a sua finalidade à época em que foram publicados. Somente Jesus pronunciou palavras de vida eterna. O Senhor está procurando se consolar, observou com argúcia própria dos espíritos mistificadores, e sabe que não é assim. Que é, por exemplo, da maioria dos títulos de Francisco Cândido Xavier, que pode ser considerado um autor de hoje e não de ontem. Mais de 400 livros publicados. Cerca de 2, 3 talvez já não sejam mais editados e, dentro de mais 5 anos, os seus títulos essenciais, respondi, ficarão para sempre, como ficaram os de Allan Kardec. Para quem se diz monge, você me parece espírita, o Senhor justifica a fama que tem. Que fama, meu filho? De ver-me. A fama é de envolvente, mas comigo não funciona. Você está se sentindo envolvido? Pare de me atormentar. Feche essa matraca, está perdendo a linha. Eu já lhes dei trela demais, trela. Este termo não me é habitual. O que significa? Chega. Vou-me embora. Para onde fazer o quê? Não me perturbe, não me perturbe. Eu não queria que este idiota viesse procurá-lo. Vocês armaram para mim. 2 contra 1 é covardia. Não estamos contra ninguém, ao contrário, estamos a favor. Cale-se, gritou, assistor Segar. Fazendo-me discreto sinal, Odilon retomou a palavra. Meu irmão, o nosso intuito é o de sempre cooperar com os que nos procuram. Jamais seria nossa intenção ofendê-lo. Portanto, não nos interprete mal. O Espiritismo é uma doutrina cristã, que está no mundo com o objetivo de concorrer para que o homem se faça mais fraterno. Não podemos aceitar o império do caos. A morte não existe e, se somos imortais, estamos fadados a algo que, por agora, talvez nos escape a compreensão. Deus é amor e, em vão, pelejaremos contra os seus desígnios. Eu preciso ir. A minha obra será publicada. Este tolho estragou os meus planos, é o que eu temia. Mas isto não ficará assim. Procurarei outro médium. Eles existem em maior número aqui, deste outro lado, do que na Terra. Vocês não nos impedirão. Somos muitos, uma legião.
E temos centenas de livros prontos, um verdadeiro arsenal liberário para lhes comprometer a ideia, padres e freiras que, com sutileza e perspicácia, haverão de confundi-los. Não obstante, ponderou Odilon, a obra kardeciana será sempre o ponto aferidor para todas elas. Kardec, é só o que vocês sabem dizer, mas, a pretexto de atualizá-lo, o espiritismo de vocês está sendo adaptado e não adaptando. E gargalhava, enigmático, acrescentando, tentamos com a parapsicologia, não deu certo. Quem sabe, a psicologia, não é? Ou a física quântica, que está na moda. O nosso propósito é o de enfatizar a ciência e afastar, de vez, a nociva influência da religião. Não tínhamos condições de continuar sustentando a conversa com a entidade, que se retirara, deixando o médium em estado de grande prostração. Amparado por mim e Manuel Roberto, o rapaz foi acomodado no alvo leito de um quarto contíguo ao meu gabinete. 11. Enquanto Manuel Roberto proferia sentida oração, Odilon, que me solicitara auxílio, transmitiu passe no rapaz semi-desfalecido, impondo-lhe, demoradamente, mãos nos plexos solar e coronariano, nas regiões do tórax e do cérebro. Como se lhe constituíssem prolongamento das mãos espalmadas, filamentos luminosos eram naturalmente dispendidos pelo instrutor, sendo aquelas emanações absorvidas por Osório, como se o seu corpo espiritual houvesse se transformado numa espécie de esponja. Aos poucos, o viço foi-se-lhe estampando novamente no rosto, a respiração se normalizou e excessiva sudorese se interrompeu, com o médium, agora, mergulhando em necessário sono de refazimento. Manuel, solicitei ao abnegado companheiro, providência alguém para permanecer no quarto, fazendo-lhe companhia. É possível que ele duram durante várias horas, mas gostaria de estar por perto quando acordasse. Por favor, assim que ele começar a despertar, chame-me, e faça-me o obséquio de guardar este volume na gaveta de minha mesa. A Rebelião dos Capelinos, leu Manuel em voz audível, folheando o calhamaço que eu lhe confiara e saindo, para tomar as providências recomendadas. Entre mentes, valendo-me da presença de Odilon, sempre tão assoberbado pelas obrigações que o requisitavam, deste outro lado da vida, as suas visitas a mim, ultimamente, se faziam cada vez mais raras. Aproveitei os minutos que nos restavam naquela noite para ouvi-lo em maiores esclarecimentos. O rapaz me parece um médium promissor, você não acha? Interroguei. Sem dúvida, respondeu o mentor, no diálogo que se desdobrou entre nós como o mínimo de palavras. É uma pena que esteja debaixo de tão estranha influência. Todos, Inácio, estamos debaixo de influências nocivas e salutares, que assimilamos de acordo com o nosso estado mental. Mediunidade e obsessão, no que tange a sintonia, são processos análogos. Em geral, o médium oscila muito, não é? Oscila, como oscilamos também, por exemplo no humor com que nos relacionamos com as pessoas no cotidiano. Ora estamos de semblante alegre, ora taciturno. Todos somos suscetíveis de alterações emocionais e psicológicas, de um minuto para outro. Você rotularia isto de desequilíbrio? Invigilância, seria o termo mais apropriado, ou, ainda, imaturidade. Não somos senhores de nós e não sabemos lidar com as nossas forças mentais. Sequer conseguimos controlar a palavra. Há tanta gente que fala aí, em seguida, se arrepende do que falou. E a palavra, Inácio, leva um certo tempo para se articular, podendo ser submetida ao crivo da razão. Ao contrário do pensamento, que é nossa própria identidade, fluindo de nós com incrível espontaneidade. Como, afinal, poderíamos exercer um maior controle sobre o pensamento que tende a se transformar em ação, educando-nos em profundidade? Mas, se somos o que pensamos, como podemos ser diferentes? O Evangelho,
que é o Verbo divino, é o pensamento de Jesus que veio nos plasmar o pensamento. Então, Jesus veio nos fazer a cabeça. O Cristo superou o ego, que, em nós, se encontra em confronto com o eu. Por este motivo, brigamos o tempo todo conosco. Sim, em síntese, a trajetória evolutiva que cumprimos é uma luta milenar do humano com o divino, ou seja, do ego contra o eu. Eu nunca entendi muito essa história de ego e eu. Em mim, coexistem dois Inácios. Se um só já é demais, o eu, Inácio, é a nossa consciência, é o ouro que se destaca da ganga, a pérola que se liberta da concha, o lírio que desabrocha no pântano. O eu é tudo o que restará de nós. É o eu que argumenta com o ego. O que seria o ego? O ego é a imperfeição. O eu contraria o ego, e o ego contraria o eu. Não dá para os dois entrarem num acordo. Os interesses são diferentes. Meu Deus, quanta complicação! Como saber quando estou agindo através do eu ou através do ego? O eu é amor, o ego é paixão, o eu é altruísmo, o ego é egoísmo. O eu é renúncia, o ego é desejo. Alguns chamam eu do superego, é uma questão de palavras. Somos seres cindidos. Inácio, sem o eu, o ego jamais se redimiria. Atentemos e, sem dificuldade, constataremos a distinção. Através do eu, o pensamento de Deus dialoga conosco, ou seja, com o nosso ego, tentando convertê-lo, sim, para que, conforme nos disse Jesus, sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito, perfeitos como Deus. Como Ele é perfeito, e não igual, a criatura nunca se nivelará ao Criador. Então, o ego nunca será o eu. O ego será como eu, mas não igual ao eu. O eu é único em todos os egos. E onde é que entra a obsessão nessa trama toda? A obsessão é um ego reforçando o outro, ou subjugando. Você está começando a entender, Inácio, caçoou Odilon, com o propósito de descontrair. E na mediunidade? Na mediunidade, temos a participação do ego e a participação do eu. Quanto mais ego na mediunidade, mais intercâmbio na horizontal. Quanto mais eu, mais sintonia na vertical. Por favor, Odilon, que o seu eu faça um pouco mais de luz em meu ego. Em termos de mediunidade, apenas em condições excepcionais o ego deixa de interferir. Falemos numa terminologia espírita. Jesus era médium de Deus e, entre ambos, havia plena identificação. Eu e o Pai somos um. Criatura e Criador se identificando no mais alto nível. E o homem comum? Perguntei. É médium do homem comum. No corpo e fora do corpo, perfeitamente. O intercâmbio mediúnico não se restringe a contatos entre dimensões de natureza física que sejam distintas. Em última análise, mediunidade é um intercâmbio entre dimensões mentais diferentes. E a questão do animismo? Animismo é mediunidade. E a mistificação? É mediunidade também. Tudo, então, em mediunidade? Em mediunidade onde prevalece o ego ou eu, um se sobrepondo ao outro. Na obsessão, temos a tirania do ego. Vejamos o que Kardec nos fala. Obsessão, o império que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Ela não acontece senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Como interpretarmos o caso de Osório? Osório é médium sob uma influência obsessiva, passível de ser tratada com êxito. É evidente, desde que ele se disponha a cooperar. E se Celestino, o espírito obsessor, não permitir? Tanto a obsessão quanto o transe mediúnico são fenômenos consentidos. O obsessor não constrange a vítima, se a vítima não lhe concede permissão, consciente ou inconscientemente. Inconscientemente. Sim, pelo remorso de uma falta cometida, pelo sentimento de culpa exacerbado ou pela afinidade de intenções, as mais veladas. Mesmo nos casos de possessão, Odilon, mesmo nos casos das mais terríveis subjugações, por este motivo, tratar a obsessão significa, primeiro,
tratar o obsediado. Mas se Celestino não quiser largar Osório? Se Osório quiser largá-lo, Celestino continuará obsidiando um fantasma. Não há constrangimento da natureza física da parte do Góes desencarnado. Tal constrangimento somente seria possível através de um consentimento mental. Consentimento mental apenas. O consentimento moral está implícito, é decorrente, e vice-versa. E o karma entre os dois? Se o karma fosse impedimento absoluto à redenção do espírito, todos os esforços da evolução seriam baldados. O mal não carece de ser reparado pelo mal. O amor cobre multidão de pecados. Se eu ofendo e, reconhecendo o meu erro, lhe peço perdão e você não me perdoa, o problema passa a ser mais seu do que meu. Concorda? 12. Odilon deveria se ausentar, já que as tarefas da instituição que dirigia reclamavam sua presença. O diálogo que mantivéramos, como sempre, fora muito proveitoso para mim. Conversáramos sobre diversos assuntos pertinentes à doutrina e à vida, e aquele meu estado de espírito apático cedera lugar a um novo entusiasmo. Odilon, dentre as suas inúmeras qualidades, é portador do dom do encorajamento. A sua simples presença se traduz por paz e alegria. Inácio, explicou-se, necessito verificar como estão indo as coisas no liceu. Tudo estando em ordem como deve estar, amanhã eu estarei de volta, para que, juntos, se você me permitir, acompanhemos o desdobrar do caso de Osório. Estarei esperando, respondi, correspondendo ao seu afetuoso abraço. Quando Odilon saiu, sentindo-me completamente sem sono, deste outro lado, temos ainda certa carência de repouso. Comecei a folhear o exemplar de uma revista que estava sobre a minha mesa de trabalho. Trata-se de uma publicação que, em algumas de suas páginas, estampa reportagens pertinentes ao movimento espírita na Terra. Chamou-me a atenção a notícia de que o pesquisador indiano, Dr. Banerjee, encontrara-se com Chico Xavier, na cidade de São Paulo, e, com o auxílio de um tradutor, mantiveram um interessante diálogo alusivo à reencarnação. À época do referido encontro, eu ainda estava encarnado. Vários periódicos espíritas o haviam noticiado, mas, confesso-lhes não ter ligado ao fato maior importância. Com o intuito de me tranquilizar em relação aos últimos acontecimentos, desligando a mente do caso Osório Celestino, comecei a ler a curiosa reportagem. O Dr. Banerjee, hoje desencarnado, falava ao Chico Xavier sobre o andamento das pesquisas em torno da reencarnação, esperançoso, inclusive, de que a ciência oficial, em breve, viesse a admiti-la. Em determinado trecho, o médium perguntou ao cientista se ele vinculava aos seus estudos alusivos às vidas sucessivas o aspecto moral ou se preocupava apenas com a sua constatação. A meu ver, a indagação formulada era extremamente importante, porque, ao que sabemos, a Índia, por exemplo, pode ser considerada um país reencarnacionista. No entanto, a crença generalizada na pluralidade das existências pouco ou nada alterou a vida do povo indiano, que continua a se ver às voltas com arraigados preconceitos. O Dr. Banerjee esclareceu que, em suas pesquisas, não dava ênfase ao aspecto moral ligado à reencarnação, não a estudando, em outras palavras, à luz da lei de ação e reação. Então, observou Chico Xavier com a devida cautela, para que o ilustre visitante não se sentisse magoado, pouco vai adiantar. E completou, se o homem não se sentir responsável pelo seu destino, simplesmente crer na reencarnação não fará com que ele mude de comportamento. De que nos vale admitir que somos imortais e que vivenciamos um sem número de existências no corpo perecível, se não damos ao conhecimento que possuímos neste sentido um significado mais transcendente? A inteligente observação do notável medianeiro me induzia a profundas reflexões. Meu Deus, o Chico tem razão, eu ainda não havia pensado nisto. Temos, dos dois lados da vida,
envidados maiores esforços para que a ciência comprove a reencarnação, mas este será apenas o primeiro passo, a constatação de semelhante realidade.